Gente, estamos entrando ao vivo, aqui pela rede de emergência espiritual. Vamos fazer aqui uma live com a Maria Cristina que está chegando. E vocês aí, que estiverem aí também já participando. Olha aí que maravilha. Temos umas 5 pessoas. A Cris também chegou. Deixa eu ver aqui. Entrar. Bom, já temos aí, né? Pessoas aguardando esse momento, ficamos felizes. Oi, Lígia. Delícia de te ver. Bem-vinda, Cris. Tá me ouvindo bem? Super bem, super clara. Ótimo. Seu vídeo está ótimo também. Bom, que bom. Obrigada pela disponibilidade, viu? Imagina, é um prazer estar aqui falando, né, desse assunto que é tão importante para nós, né? É tão algo do Exatamente. coração mesmo, né? Então não tem como E já temos não falar. aí 7 pessoas entrando, as pessoas também que não puderem ver e ficar o tempo todo, depois a gente vai disponibilizar, inclusive a gente vai pôr no canal do YouTube, do Sem Brasil, que a gente, né, também tá querendo otimizar esse canal do YouTube, então para quem está chegando, para quem for ouvir, não sabe, meu nome é Lígia Splendori, sou psicóloga, especializada em psicologia transpessoal, e participei recentemente, então, estou fazendo parte da equipe do SEM Brasil, é a rede de emergência espiritual do Brasil, que teve o simpósio, sábado, sobre emergência espiritual e saúde mental. Foi o primeiro simpósio que a gente fez, e foi um marco, né, Cris? Foi incrível, né? Fala um pouquinho, como é que foi a sua participação aí? Eu tive a alegria de participar, abrindo, né, de certa forma, o evento. Fui a primeira a fazer uma participação ali. E, nossa, foi uma emoção muito grande, porque há tantos anos a gente trabalha, né, para conseguir ver isso acontecer. A congregação de pessoas que têm um pensamento e uma experiência, né, de vida e de trabalho com essas questões que acaba realmente sendo, trazendo essa vontade da gente realmente olhar para isso que é o que a gente chama de emergência espiritual como uma das possibilidades realmente de lidar com a saúde mental de uma forma mais humana, mais contemporânea, mais integral, né? Eu acho que é mais amorosa também, né? Então, foi super, super importante ter participado. E o nível das palestras, né? Uma melhor que a outra, só gente boa falando. Eu falei, meu Deus, aonde estavam essas pessoas que a gente conseguiu reunir, né? Maravilhoso. Verdade, Cris. Mas olha, quem não conhece, fala um pouquinho de você, gente. A Cris tem uma história aí também, fez um doutorado sobre as experiências espirituais, emergências espirituais. Fala um pouquinho também, até Claro. do teu curso, né, Cris? Que você também está envolvida no curso, está envolvida ali no programa, no Instituto de Psiquiatria da USP. Uhum, Fala um pouquinho antes da gente entrar no tema aqui e responder as perguntas. claro. Então, eu trabalho com a psicologia dentro desse modelo, desse ponto de vista há muito tempo já, né? É, e para mim não faz muito sentido eu trabalhar a psicologia, a saúde mental, senão levando em consideração essa área espiritual, essa dimensão que a gente hoje em dia consegue conceituar como espiritual. E aí eu venho de alguma forma ou de outra tentando me aproximar mais, acho que me vi nesse papel, vamos dizer assim, né, de certa forma, de fazer essa aproximação entre a fala do coração e a fala né, da cabeça, né, do cérebro, da mente, da ciência, né? Eu quis entrar, já que eu vinha fazendo esse trabalho de uma forma mais solitária e, de certa forma, com uma visão mais voltada para o coração, teve uma época da minha vida que eu falei, acho que está na hora de eu aprofundar mais esses saberes, esse conhecimento, e de alguma maneira, se a gente ficar só falando entre aqueles que pensam como a gente não vai muito longe, a gente tem que também dialogar com aqueles que
não conhecem a nossa forma de pensar ou pensam diferente, né? E aí eu comecei a ir atrás, né, dessa perspectiva mais científica, mais acadêmica, e aí me coloquei, né, nessa função de fazer um doutorado lá aos 50 e muitos anos de vida, né? Foi um desafio, e esse doutorado foi junto ao Instituto de Psiquiatria da USP, e foi sobre muito centrado na questão da prevalência e das características das experiências que a gente chama de espirituais na população brasileira. Então, nós tínhamos aí um levantamento bastante, quase que representativo, vamos dizer assim, da população brasileira, e a gente levantou essas experiências dentro da população e fez uma série de discussões que ainda não tinham sido feitas, né? E isso também me levou a querer continuar estudando mais. Então, eu tenho a honra de participar desse grupo, né? Que além do PROCER, que é o grupo de espiritualidade, religiosidade e saúde dentro do Instituto de Psiquiatria, nós temos agora um outro grupo, né, que é um grupo de um grupo de experiências anômalas, espirituais e anômalas, ou de estados não ordinários de consciência, e esse estudo sobre essas experiências. E esse grupo ele é coordenado pelo professor Dr. Everton Maraldi, né, e reuniu, assim, só pessoas também realmente muito dedicadas e com doutorados todos nessa área, né? E o nosso objetivo é não só estudar, mas também desenvolver uma espécie de protocolo, né, para esse trabalho de psicoterapia, ou pelo menos de assistência às pessoas, justamente ali que procuram o ambulatório, por exemplo, da própria ali do Instituto de Psiquiatria, que procuram o que pode dar ali, né? Porque como nós vamos fazer a partir de uma perspectiva científica, com estudos e levantamentos que nós já estamos começando a fazer, uma revisão sistemática super, super, super difícil e completa sobre esse assunto. Então, vai ser um protocolo bastante, assim, fundamentado, né, nessas evidências, nessa pesquisa séria que a gente está tentando fazer. Então, vai ser uma coisa nova também que nós vamos trazer, né? E voltada à parte assistencial, e que talvez possa também beneficiar muitas pessoas no SUS, que esse é o nosso também, o nosso intento. Então, é um projeto que eu me apaixonei, acho maravilhoso, acho muito importante, né? E conversando com isso, só para aproveitar que eu já comecei a falar, né? Conversando com essa proposta, eu, junto com a minha amiga Milena Nardini Bubos, que é também gaúcha do Sul, né, nós desenvolvemos um curso, né, que foi baseado também num primeiro curso que nós demos ali no Instituto de Psiquiatria da USP, em 2022, que foi um sucesso absoluto. Eu acho que foi em 2022, não sei se, eu acho que sim. Eu estou até me perdendo no tempo. E que daí a gente ampliou e a gente desenvolveu uma escola chamada Alma Consciência, para unir justamente as duas, né? Linda ideia. E a gente, então, criou esse curso de psicoterapia transpessoal, que é muito baseado, né, no estudo e vamos dizer assim, no trabalho clínico, né, dos psicoterapeutas junto aos fenômenos da consciência, que são justamente as experiências que a gente vai discutir aqui. Então, assim, o curso que a gente fez é um curso de aperfeiçoamento ou pós-graduação, que está completíssimo e forrado de pessoas maravilhosas, inclusive, né, representativas assim internacionalmente do campo, né? Então a gente tem pessoas da África do Sul, são professores da Espanha, professores da Inglaterra, professores da Colômbia, não, do Chile, se não me engano, de Portugal, gente dos Estados Unidos, tem tanta gente assim boa, de referência, não só no Brasil, como também no exterior, que o curso está assim, muito, muito legal, muito, muito bom. Então, também é uma outra iniciativa para assim, ajudar, né, as pessoas da área da psicologia, da psicoterapia, da psiquiatria, da psicanálise, enfim, todos os terapeutas que
têm experiência clínica de alguma forma, mesmo que não sejam psicólogos, mas são psicanalistas, por exemplo, ou terapeutas junguianos, né? Mas que tenham um trabalho clínico e queiram conhecer um pouco mais sobre essa visão da transpessoal frente aos fenômenos da consciência, com ênfase na clínica. Nós vamos oferecer estar supervisionado, nós vamos oferecer a possibilidade das pessoas, então, poderem atender pessoas, né? E a gente vai supervisionar os casos, então vai ser, assim, muito rico. Então, é isso. Maravilhoso, querida, lindo, lindo. E É, olha, gente, né, ocupando tantos espaços, exatamente o que você falou, saindo desse lugar, né, que seja, né, conhecido, com pessoas que já conversam sobre isso e ampliando e oferecendo serviços para quem chega. Cris, se as pessoas quiserem saber mais sobre esse programa ali do ambulatório, ali na USP, no IPQ, o que, que seria, né? O curso seria entrar em contato diretamente aí com o Alma Consciência, vocês têm o tem, Instagram, isso é mais fácil. isso. E lá no IPQ, qual seria o Nesse caminho para a momento, pessoa? o grupo está fechado, porque nós estamos aí um grupo de pesquisadores trabalhando justamente para chegar nesse ponto de divulgar o que a gente faz. Então, a gente ainda vai, vocês vão ouvir falar provavelmente através das publicações que vão surgir, talvez aí de algum tipo de curso que vai acontecer também, ou enfim, mas especialmente das publicações, porque é um grupo fechado, né? Mas assim, com certeza, sempre que houver novidade ou algo que a gente conseguiu entender como funciona, a gente vai colocar para o público. A ideia não é manter tudo fechado, é a gente divulgar, né? Seria só uma fase inicial, até para ter a qualidade que a gente gostaria que tivesse, né? É isso que a gente, no Sim, fundo, também se dedica. Cris, estão fazendo a pergunta aqui, esse curso, então, do Alma Consciência, ele vai ser de psicologia transpessoal, pós-graduação, e vai ser à distância? é psicoterapia, não é psicologia, é bem voltado para clínica, é ênfase clínica. É um curso à distância, sem dúvida, é EAD. Ele é certificado pelo MEC, tá? Tanto no Olha seu aí. formato de aperfeiçoamento quanto no seu formato de pós-graduação. E ao longo do curso, nós vamos oferecer algumas imersões presenciais optativas. Não vai ser obrigatório, mas a gente tem certeza que as pessoas vão querer fazer. Mas como vai ser um curso EAD, né? Então vai ter gente talvez do país todo, então a gente vai deixar optativo, porque às vezes fica difícil as pessoas se locomoverem, mas a ideia é a gente ter pelo menos 2 imersões ao longo do curso presenciais de 4 dias. Gente. É. Ficam as dicas, depois a gente disponibiliza, né, obviamente, essas Isso. informações. E é um prazer, né, Cris? Daqui 2 semanas eu vou estar ali falando do Você é uma Stanislav das Grof, professoras, né, outra Lígia? falando da cartografia de Grof, e aí trazer também um pouquinho da emergência espiritual, obviamente. Então são, né, nós estamos aqui de novo, é claro, né, 40 minutos, 50 minutos no máximo aqui, para trazer algumas possibilidades de aprofundar esses temas e a importância que a gente traz aqui de que isso é possível. Já entrando na nossa primeira pergunta que teve lá no simpósio. Tá, Então, eu separei um pouco aqui alguns pacotinhos dessas perguntas, e uma delas é como estudar algo que ocorre na dimensão espiritual, sendo que não é uma dimensão comprovada cientificamente. E uau. tudo que você já estudou, né? Então, nós estamos falando com uma pessoa que entende do assunto e vai responder. Que Aham. você diria, como estudar isso que não é comprovado cientificamente? É verdade. Essa dimensão espiritual, ela é sutil, né? Não tem como comprovar. Mas temos os fenômenos, temos as experiências. Seria por aí o caminho, Cris? Exato, porque veja bem, o que que é comprovar cientificamente? Essa é uma primeira pergunta. É, mesmo os pensamentos, você já viu algum pensamento? Como é que você comprova cientificamente uma Hum, experiência subjetiva? Que seja um pensamento ou que seja uma experiência amorosa. Como é que você comprova cientificamente isso? Então, assim, essa é uma questão. A outra questão é que muitos desses fenômenos, eles são objetivamente verificáveis. Eles não hum, ocorrem só dentro da pessoa. Eles acontecem, eles são eventos que podem ser
consensualmente compreendidos como fenômenos anômalos. E isso já vem sendo estudado há muitos anos, não só pela psicologia, lá no início, né, como eu coloquei no próprio simpósio da psicologia, no início lá, da investigação dos fenômenos psíquicos através da Sociedade de Pesquisas Psíquica, né, que foi fundada em Londres, depois também nos Estados Unidos, também na França, né, mas também depois através da própria parapsicologia, que hoje ganha, inclusive, uma dimensão clínica. Existe uma coisa chamada parapsicologia clínica, hoje crescendo também. O que é a parapsicologia, se não o estudo desses fenômenos de uma forma super correta, metodologicamente, né? Com todos os cuidados científicos necessários de qualquer pesquisa da mais alta qualidade, né? Então, são estudos que falam sobre pesquisas, por exemplo, com a intuição, com fenômenos como telepatia, fenômenos que, por exemplo, de é, alteração, por exemplo, da matéria a partir da mente, fenômenos psíquicos, né, de psicocinese, por exemplo, né, de A mediunidade, pré-cognição, né? A pré-cognição, própria mediunidade, né, Cris? Puxando um pouco aí, é isso. um tema que as pessoas trazem muito, né, aqui com esse sincretismo brasileiro, com toda essa visão mais espírita. Como dividir, como separar também, né, esses fenômenos que têm um contexto religioso e um fenômeno como esses que você está citando? Então, aí é interessante essa pergunta também, né? Porque essa que é a complexidade desses fenômenos. Eles podem ser estudados de uma forma, como eu estou falando, né? Tipo, são fenômenos psíquicos, a gente não sabe a ontologia, ou seja, a origem desses fenômenos, se eles têm realmente uma origem somente na mente humana, ou seja, é a mente humana que provoca isso, e nós não conhecemos ainda sobre o potencial da mente humana, e isso é uma prova de que, né, a mente humana pode muita coisa, a gente pode, por exemplo, ter conhecimentos de coisas que ainda não aconteceram no tempo-espaço linear, né? E isso já tem muitas pesquisas sobre isso. Tem muitos fenômenos que são considerados daí, portanto, anômalos, ou seja, que a ciência não consegue explicar ainda, mas que ocorrem desafiando as leis, né, da física tradicional, por exemplo, mas que já têm evidências muito robustas, né? Então, é que não é mainstream, não é muito falado. Por quê? Porque isso afetaria e afeta bastante o que a gente entende sobre a relação entre a mente, né, a mente imaterial e o Uhum. cérebro, o corpo, a matéria. Né? E aí a gente entra na segunda parte da sua pergunta, que é a questão de como a gente diferencia, então, da parte espiritual. Pois é, muitas pessoas consideram, né, esse tipo de fenômeno é, como tendo uma natureza espiritual. Então, não somos nós que vamos determinar o que é espiritual, mas é a pessoa que experimenta, né, que experiencia o fenômeno que vai dizer: olha, isso para mim é espiritual. Por quê? Muitas vezes a característica da experiência, por si só, ela determina que a pessoa vá sentir uma conexão tão profunda com algo maior do que ela sente um êxtase espiritual. Ela não tem nem palavras para definir, a não ser colocando isso numa dimensão espiritual. E hoje, né, a gente tem como definição a espiritualidade esse conceito que traz não só o sentido das coisas, né, na nossa vida, mas também que abarca essas sensações de algo sagrado, de conexão com algo que nos é sagrado, não especialmente religioso, às vezes nem religioso. Você tem, por exemplo, experiências de uma espiritualidade que é secular, né? Que é uma espiritualidade que também não é nem ligada a uma religião, não precisa ser, né? Mas é algo que parece que nos liga com alguma coisa mais profunda e maior do que isso que a gente conhece aqui, né? Essa visão
menor que a gente tem aqui das coisas, né? Nosso ego, né? Então, se a pessoa define dessa forma, então é uma experiência espiritual. Quem sou eu para dizer não, a sua experiência não é espiritual, sua experiência é apenas né, um parafenômeno do seu cérebro, que na verdade é um epifenômeno do seu cérebro, assim como, né, sei lá, né, o estômago provoca ali, solta líquidos que vão fazer a digestão, seu cérebro tem fenômenos assim também, que ele secreta em algum lugar lá. Não, eu não posso fazer isso, né? Então tem isso. E aí, né, Cris, talvez até agravando um pouco aí, né, e acho que até acolhendo um pouco, porque é isso, é a mente e o coração aqui, como a gente traz também esse lugar que olha para essas pessoas que chegam com essas experiências, né, porque no fundo, esse exemplo que você deu, é como se tirasse o valor da experiência, no Uhum. sentido de é totalmente, não é importante, mas ainda pior para muitos casos, né, que ela é patológica, que ela está vindo de um lugar de doença, num lugar de desequilíbrio, de um lugar de desestrutura, onde a pessoa vai ter que tomar remédio a vida inteira, sendo que também então não tem esse acolhimento, essa subjetividade que a gente fala tanto, da onde veio essa experiência, quando começou, vamos contar essa história, vamos fazer também um pouco de um panorama da história pregressa dessa vida, dessa pessoa que não chega, né, da vida dela, que aconteceu ali, né, para ela entrar nesses processos, dessas experiências tão profundas, e poder até viver ali um momento de desequilíbrio, mas também poder descobrir que ela vai se transformar com essas experiências, né? Hum, hum. A gente diria, o que você diria? Porque muitas pessoas depois do congresso chegam para a gente em busca de o que eu faço agora? Eu me identifico com esse olhar, né, dessas emergências espirituais, mas eu tenho um diagnóstico, eu estou aqui um pouco, né, querendo mais na minha vida e sem saber por onde ir. E o que você diria para essas pessoas que estão aí exatamente, né, sendo um pouco também patologizadas nessas experiências, né? Eu acho que o grande problema aqui, assim, a gente também está construindo um campo. A gente também não tem aqui nós, eu, você, todo o grupo, né, que está pioneiro nessa história toda da Cena Brasil e tudo mais, né? Apesar dessas experiências serem estudadas há muito tempo, apesar de Groff ter colocado lá a questão da emergência espiritual já há bastante tempo, de uma forma visionária, né? É, tão atual, né? Tão atual, impressionante. Atual. Nossa, isso. Apesar disso, a gente, né, essas conversas com o lado mais duro da ciência e os seus protagonistas, né, esse mainstream, né, essa conversa ainda está acontecendo. Ela ainda está meio que não iniciante, mas vamos dizer assim, as portas se abriram e a gente foi convidado agora a entrar e a falar sobre isso. Então, a gente ainda tem do lado de cá, nós profissionais, essa tarefa, né, de continuar falando sobre essas experiências, sobre a possibilidade de elas realmente serem transformadoras, né, e do que é necessário para que elas sirvam a esse propósito do lado dos profissionais. Então, como você falou, como é importante um acolhimento em primeiro lugar, a primeira coisa que é importante é a pessoa que vai procurar um psicólogo, um psiquiatra, porque está tendo experiências, né, desse tipo e está em sofrimento psíquico, a primeira coisa é garantir que haja espaço para ela falar dessas experiências ou para ela, pelo menos, para ela poder comentar o que ela pensa, né? Ter um espaço de fala para ela. E mais ainda, os profissionais terem a curiosidade de saber sobre, perguntarem, você tem alguma experiência que você acredita que seja de origem espiritual ou que te pareça ser diferente do que você e que cause um impacto? Você já teve uma experiência? Você acredita em alguma coisa? Tipo, como é que é a sua espiritualidade? Você se julga uma pessoa que tem alguma espiritualidade? Quais são suas crenças e valores? São perguntas que, em geral, não se faz.
as pessoas, né, no geral, isso não é contemplado. Então, começa daí, né? Acho que esse é o primeiro passo, garantir que isso esteja na agenda das consultas, né, em qualquer lugar onde E você é vá, né? interessante isso que você trouxe, e que Groff, né, eu dentro aí de todo também, né, meus estudos, trazendo a emergência espiritual e a relação com o transtorno bipolar, então pega exatamente aí essas pessoas que chegam numa angústia, mas o que que eu tive, né? Mas será que então tudo que eu também fui aí diagnosticada com transtorno bipolar foi errado? E será que como que eu faço para trazer então, né, que seja um diagnóstico mais correto? Mas, assim, Groff também foi interessante isso que você trouxe, que me lembrou. Ele dizia, às vezes é esse lugar de fala da pessoa, do sujeito se apropriar. Então, vocês que estão aí ouvindo, né, não pensem que assim, é só mudar um diagnóstico como se fosse um lugar para a gente chegar. A questão não é essa, a questão é o processo mesmo que nós estamos vivendo de conscientização em todos os níveis. Então, se você tiver, né, tendo aí, que seja uma possibilidade de um diálogo, como você disse, né, Cris, com uma pessoa, um profissional que tem interesse, que tem abertura, seja psicólogo, seja psiquiatra, e nunca ouviu falar, pegue nosso guia de crise, imprima, Isso, leva esse guia de crise, leve pesquisas, né? isso. Cita que você leu, cita que você participou de um simpósio que tinham profissionais, né? De alguma forma também não querendo convencer Não, ninguém, né? não é essa a Não postura. estamos vindo num lugar de verdade, da verdade absoluta, nós estamos vindo num lugar, isso existe, como você disse. Mas isso faz sentido? Mas isso aconteceu com você? Parece que sim, né, Cris? É essa escuta que a gente fala, que ela é fundamental para as pessoas que, né, no fundo, também são, sejam elas pacientes, sejam elas profissionais, sejam elas pessoas interessadas sobre o tema, mas é um pouquinho de uma certa responsabilidade de todos nós, né? De abrir esse Num espaço. ponto muito importante, porque você tocou na palavra responsabilidade. E eu acho que, assim, a gente tem também como dever, né? Eu falei primeiro do lado dos profissionais, mas eu acho que também como paciente, eu preciso tomar, me apropriar daquilo que está acontecendo comigo. Também tomar nas mãos, às vezes, né, o meu próprio tratamento, os meus cuidados. Entender um pouco melhor como é que é esse tratamento e as opções. Então, ter participado, por exemplo, do simpósio, se eu participei do simpósio, beleza, olha que legal. Ampliei a minha visão, entrei em contato com outras possibilidades, outras formas de lidar. Uau, existe isso e começar a se perguntar e se apropriar do que acontece, né? Então, a primeira coisa é essa, olhar para si e falar, mas espera aí, será que o que eles estão falando está acontecendo comigo? Começar a questionar, né? Não é só o diagnóstico que o outro deu e ir atrás do outro, porque o outro isso, o outro aquilo, mas assim, peraí, o que eu acho disso? Qual a minha crítica a respeito disso também, sabe? O que que eu sei sobre o que está acontecendo comigo? O que que realmente eu sinto? Isso está me trazendo alguma transformação? Eu estou conseguindo perceber o que está mudando? E Quando é eu aquele percebo olhar as pessoas à minha volta, o que que elas falam? Elas falam, confirmam o que eu estou vendo? E aí trazer isso junto, né, num diálogo ao médico, ao psiquiatra, ao psicólogo, enfim, a qualquer profissional, ou mesmo pessoa de referência nos seus cuidados, é muito importante. É o primeiro passo. Parar de ficar só terceirizando exato. o saúde, né? E pegar na mão, né? E dizer, pera lá, eu também posso ter informações aqui que são valiosas. E nós falamos, né, um pouco disso, no Repensando a Loucura, né, através dessa rede, como é importante a rede. Então, também, né, às vezes tem esse lugar de isolamento que a pessoa entra, né? Teve uma pessoa aqui que deixou, né, é importante às vezes citar casos, né, Cris? Então, ela trouxe ali no dia do simpósio, a gente não pode acolher, a Aline Moraes, ela, onde conseguir esse orientador espiritual? Que se sente muito sozinha, que está numa emergência espiritual e descobriu com o simpósio, gratidão por esse Olha processo. só. Vai estar nele há 2 anos, com um profundo processo de conhecimento e questionamentos, mas ela vem de uma família muito religiosa, tem uma formação em teologia, e sempre quis estudar psicologia, agora com 33 anos está na pós, na PUC, em Neurociência e Psicologia Positiva. Então, que lindo exemplo. Ela Sim, vem com uma certa angústia, com isolamento, mas ela já vem que seja, né?
algum, por um motivo ou outro, a vida está levando ela, talvez aí até pelos processos que ela passou, para ela se descobrir, para ela se reinventar, que é o que a gente fala do paciente ativo, de você ir em busca daquilo que faz sentido, daquilo que te move na vida. Não é, Cris? Sem isso, mas isso é para todos nós também, né? Todos, a gente não se exclui de jeito nenhum, pelo amor de Deus, não, né? A gente é para todo momento, aliás, não é só com a saúde, né, mental, né? É com tudo, né? A gente poder estar presente na nossa vida. Agora, ela falou uma coisa interessante, ela falou, como é que eu encontro esse orientador espiritual? Uma das coisas que a gente pesquisou bastante e que a gente sabe através dessas pesquisas que acontece é assim, uma dupla necessidade, tá? Que é orientar os líderes espirituais, né? Esses orientadores espirituais, que são, na verdade, orientadores talvez de casas espíritas, de centros religiosos diversos, né? Que, em geral, recebem essas pessoas em primeira mão, porque, veja, se você tem aí um fenômeno, né, de, sei lá, de clarividência, e você viu lá, né, uma situação que está acontecendo em outro lugar, nesse exato momento, mas que você não teria como saber, mas você viu na sua mente isso, depois essa situação se confirma, e aí você fala, meu Deus do céu, por exemplo, vamos dar esse exemplo, né? E agora, o que está acontecendo comigo, né? E isso começa a se repetir, né? E você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Daqui a pouco eu tenho também um sonho premonitório, daqui a pouco eu tenho uma visão de alguém que já faleceu e que eu acho que eu vi meu avô e meu Deus, o que está acontecendo comigo? E aí vem uma angústia, vem uma ansiedade, porque essas experiências elas estão relacionadas a aumento de ansiedade, olhem lá, né? E aí o que acontece? Ela vai para um centro espírita, ela vai lá, olha, estou vendo aqui meu avô, pelo amor de Deus, o que está acontecendo comigo? Aí o centro espírita vai lá, o orientador, e fala assim, ó, você é médium, você tem que fazer, exercer a sua mediunidade. É o ponto de vista dele, né? Mas o que que a gente precisa orientar? A gente precisa que todos os líderes espirituais, não só de casa espírita, de qualquer lugar, de qualquer religião, enfim, possam conhecer um pouco mais sobre saúde mental, né? Para conseguir também eles perceberem até que ponto as pessoas que chegam com essas experiências estão também sofrendo, né, com um transtorno mental. Porque as coisas podem estar juntas, como foi falado no simpósio e vai ser falado em outras lives aqui, as coisas podem andar juntas e as coisas podem estar associadas em determinados momentos, em determinados períodos, né, de todo esse processo, a pessoa pode ter uma angústia tão grande que ela pode realmente entrar num transtorno e precisar, inclusive, de medicação. Ela pode precisar de medicação, não só de um cuidado clínico, de um acompanhamento, mas também de uma medicação em pequenas doses, em doses acertadas, enfim. E aí o líder espiritual precisa saber dessa possibilidade. Ele não pode botar todo mundo no mesmo balaio e dizer tudo médium e é tudo do mesmo jeito aqui que nós vamos tratar. Não. Da mesma forma, do outro lado. Então, como é importante os psiquiatras, os psicólogos, os profissionais de saúde mental saberem da possibilidade, né, dessas experiências ganharem e precisarem, né, ter um sentido maior para aquela pessoa, das questões das emergências espirituais, da questão de poder trazer uma explicação também diferente, né, mais profunda para aquilo que não é só um transtorno mental, mas que é muito mais e poder conhecer as crenças desses pacientes, né? E poder, em vez de julgar, né, acolher, né, poder dizer, olha, quem sabe, né, você vai lá no centro, né, e vai se consultar lá no centro também. Você vem aqui comigo, você faz, né, a gente faz um acompanhamento, você vai precisar dessa medicação porque você está muito você precisa se centrar, está muito ansioso, mas você vai fazer uma oração de repente lá na igreja, né? Vai participar da missa, fazer a oração que para você é tão importante, né? Então, dos dois lados, há necessidade de mais informação, sabe? Para que esses lados se aproximem.
diálogo, né? Esse de diálogo diálogo, incluindo a pessoa que tem experiência, que é o que a gente incluindo. fala tanto no Pensando no Cura, e é o que o SEM também está abrindo espaço. Então, Exato. querendo ou não querendo, assim, você vê, né? A gente sabe que esses, né, assim, esses temas são complexos, mas que esse diálogo é muito necessário, porque o experienciador, como a gente chama, até um nome carinhoso, né? Ele vai abrir espaço até para uma pessoa que acabou comentando aqui, eu perdi o nome dela já aqui no chat, mas ela disse que a vida dela parou, né? Então, porque são sofrimentos tão humanos, né? E ter um lugar seguro para falar sobre isso, ter um lugar sem julgamento, como é ter uma vida que para, né? Como é ter uma vida que deixa de ser aquela vida que a gente estava tendo e ainda não é uma nova vida, né? Porque tem essa fase, né? As coisas ficam confusas quando as pessoas passam pelas experiências ou por um possível diagnósticos e tem perdas, né? Eu acho que isso que a gente também, então, a gente fala muito aqui, né? Assim, nesse sentido de acolher essas experiências, se acolher e também se perdoar. Porque é incrível, né? Como a gente, quando abre esses espaços, a gente vai vendo como vem valores humanos, como vem amor, como vem cuidado, como vem perdão, Bem, como a gente, né? A gente pode colocar, né, Cris, aqui, esses valores humanos como uma espiritualidade, a partir total. até dos estudos de Maslow. Então, a gente também não precisa imaginar que essa espiritualidade está lá num lugar Não, externo, né? Que a não, gente também ainda vai chegar num destino final, uma espiritualidade não vai ter mais questões na oh, vida. Que bom que seria, é, né? é, E não, né? E aí, esses valores humanos e, que sejam de humildade também, de aceitar ser cuidada, de aceitar ir por um médico, e por um psiquiatra, uhum. tomar o seu remédio, dar um Isso, passinho para trás, sair do seu claro, trabalho, é, se reinventar num sentido, poxa, eu não vou mais conseguir trabalhar nessa área, vou ter que buscar uma outra área, buscar um uhum. curso, buscar uma outra formação. Parece, né, Cris, que aí a gente vê um pouquinho, eu valido muito, porque eu acompanho muita gente que eu admiro e que tem diagnósticos e que passou por processos de profundo sofrimento. Como é bonito quando as pessoas trazem esse lugar aí, né, que seja de uma nova descoberta de si mesmo. Eu Sem acho que não dúvida. é, Cris? É tão rico quando a gente sabe, não tem outro jeito a não ser atravessar esses mares difíceis e esses rios e essas grandes correntezas. Quem está chegando e está nos ouvindo, a gente sabe que é difícil, mas a gente tem exemplos concretos de pessoas que conseguiram passar. Você vai passar, né? Não importa o lugar aí do seu sofrimento que vocês estejam, mas confiem, busquem ajuda e olhem um pouco em volta, né? Quem que está chegando pertinho? O que o universo está me colocando que eu posso também usar como boia, né, Cris? Seja qual for necessário ali naquele Uhum. momento de dificuldade, aonde que eu posso me sustentar E neste momento de dificuldade, não é? acho que essa é uma das coisas mais importantes, porque a tendência que a gente tem quando a gente está em sofrimento é se isolar realmente, como você falou, né? Entrar nesse casulo de ensimesmamento, assim, e se achar o único, né? Que está passando por aquilo e extremamente solitário, e aí fica um peso, fica uma coisa ainda mais absurda, né? De dor, né? É uma angústia, um Né? De fracasso, de impotência, ex- nada mais vai acontecer sim. Tem gente falando que está se sentindo abraçada, a gente está e abraçando a gente todos que chegam, não é, é, Cris? porque é Um isso. minutinho, né? Olha, né, olha para o lado, só o grupo de apoio mútuo, meu Deus, que experiência rica que é. Você está, né, no meio de pessoas como você também estão atravessando seus rios, os seus mares, as suas florestas, as suas noites escuras, né? E cada um tendo ali um jeito para lidar com a situação, que às vezes um é mais engraçado, um vem com uma piada, o outro vai e xinga, porque o outro. E cada um entra, né? Um vem com a raiva, e o outro vem com o humor, o outro vem com a paciência. Cada um vem com uma ferramenta, né? É tão rico, tão rico. E essa sensação de que estamos todos aqui juntos, no fundo, somos iguais, né? Nisso, assim, nessa humanidade, né? Nessa condição que a gente tem, né? Então a gente pode se abraçar assim e chegar mais longe.
e ter mais força, sabe? E E se fortalecer nesse isso, encontro com o outro, na coletividade. Então, seja aí, né? A gente também não queria se estender muito, né, Cris? Olha, temos sim o Repensando a Loucura, que está no site do SEM, Emergência Espiritual BR, tudo junto.org. Para lá você ter as informações que a gente falou aqui, tem o guia de crise que a gente comentou, tem também então o Repensando a Loucura, que é uma forma de você não se sentir tão sozinho, poder trocar com pessoas aí, como a Cris deu vários exemplos, num lugar muito livre, que não tem esse julgamento, totalmente aí a gente também, às vezes, até precisa tirar umas férias ali, precisa se distanciar, porque tem as fases do grupo que o pessoal pega fogo, mas que é muito bem-vindo ver que temos esses lugares, né, Cris? E que a gente pode ter muito mais. Então, assim, eu até queria voltar aqui, duas coisinhas, assim, para a gente talvez não deixar passar, porque, assim, as pessoas que chegam com perguntas, né, elas colocam também, assim, obviamente, referências pessoais. Então, aqui viemos, né, falando aí de toda uma questão mais de como acolher, e a pergunta vem, existem clínicas nos Estados Unidos? Eu conheço uma clínica, que é o Center for Spiritual Emergence.com, é uma clínica na Carolina do Norte, e eu até visitei o site, está muito interessante, é muito inspirador. Temos agora o SEM, que a gente está criando aí espaços que seja para a gente investigar, para a gente aprofundar, para a gente desenvolver trabalhos de pesquisa. Ali no Holoicos, como a gente viu no simpósio, esse espaço no Rio Grande do Sul. Temos também a clínica da psiquiatra Camila, que chegou ali no grupo, que também está abrindo um espaço, a gente está compartilhando todos esses, né, espaços que estão começando também para explorar as substâncias aí que estão sendo usadas para alguns casos, não todos, mas obviamente com muito cuidado né, dos psicodélicos, acho que são pesquisas interessantes. Temos a respiração nootrópica, que seria uma forma de entrarmos um pouco mais, né, Cris, nesses espaços, como também algumas pessoas trazem de traumas, de questões físicas, né? Isso que eu queria trazer. Por que tem tanto, então, nessa interface? As pessoas estão colocando aqui, é possível ter essas experiências nos quadros de enxaqueca? É possível ter essas experiências quando você está fazendo, passando por um processo de quimioterapia? É possível ter essa experiência quando você está passando por depressão e crise de ansiedade? Eu digo assim, sim, claro, eu estou. claro, total. Gente, essas experiências são muito prevalentes, essas experiências são naturais da condição humana. Vamos dizer assim, elas têm um espectro, né, muito variado, né? Então, são experiências que podem ser assim subjetivas e mais comuns, até experiências super diferentes, né? Por exemplo, né, dizem que a enxaqueca é um estado de hipersensibilidade, né? E de fato, existem vários relatos, né, de associação entre enxaqueca e fenômenos espirituais, mas isso também está sendo estudado. Olha que interessante. Eu acho que isso que eu queria também deixar aqui, sabe? Que esse movimento ele está chegando num tempo assim que é propício. Então, coletivamente, nós estamos agora abrindo, né, percebendo que existe um maior acolhimento, né, a essas questões, através de tantos estudos que desde 2000, dos anos 2000, 2007 para cá, crescem exponencialmente, assim, assim, trazendo olhares de várias disciplinas, não só da psiquiatria, da psicologia, mas da antropologia, né? Da sociologia, da filosofia, das artes. Então, assim, é um fenômeno muito complexo, muito enorme, assim, no seu entendimento, para a gente poder abarcar todas as partes que contém, né? Então, assim, é um momento muito bonito, porque as pessoas também estão saindo do armário para falar mais dessas experiências, mas elas também, por que que elas estão saindo do armário? Porque elas estão conseguindo ser mais ouvidas. Então, vocês podem ver aí o número de YouTube, de canais de YouTube falando sobre experiências de quase morte, experiências de channeling, de, né, mediunidade.
mas aumentou muito, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Hum. Então, assim, eu acho que com isso, né, vai aumentar também número de escolas e universidades que vão olhar para isso, né? Assim como de clínicas também. Então, se agora temos poucas clínicas, eu acredito que em 5 anos esse número vai crescer muito. Nós temos, por exemplo, na Europa, nós temos na França e na Alemanha, a Alemanha é pioneira nessa área, né? Que temos centros de acolhimento e assistência de pessoas que têm experiências anômalas e espirituais, né, quando elas se referem dessa forma, e eles fazem um trabalho lindíssimo de acolhimento, de tentar trazer a pessoa para um estado mais tranquilo, de informá-las sobre como essas experiências são naturais. Então, assim, isso já existe, mas o quanto que a gente conhecia? A gente nem conhecia, a gente nem ouve falar, né? E você vê, numa dessas clínicas lá em Freiburg, você tem ela está desde 1996 aberta, né? Eles têm uma catalogação de experiências com mais de 2.500 casos catalogados, classificados, eles têm pesquisas, eles têm artigos publicados. Então, assim, existem coisas sendo feitas já há algum tempo e existem coisas começando agora. E eu acho que esse é o tempo de mudança, de transformação, também coletiva, né? A E gente... isso também me traz de volta, até de novo, né, citando alguns mestres aí de referência, o Grof, Stanislav Grof, Christina Grof, né, que trouxeram aí o conceito da emergência espiritual, da rede de emergência espiritual, que é, de fato, né, Cris, ampliar essa cartografia desses Hum, entendimentos, né, assim, da consciência de tudo isso que a gente é capaz hum, de absorver, de experienciar, e saber também aqui, trago de novo alguns questionamentos que vieram no simpósio, saber que isso sempre existiu, como você disse. Vieram aqui comentários de, além de mestres como Jesus, Francisco de Assis, se Allan Kardec também teve essas experiências, né? claro, E quantos outros, né, Cris, que a nossa, gente poderia citar? sim, Né, os santos místicos, né? Quantas todos. pessoas comuns também que se sentem tocadas. E isso E que é legal, assim, né, que a transpessoal trouxe, porque se antes isso ficava numa área só restrita aos místicos, aos santos e religiosos, a psicologia transpessoal, ela trouxe para nós aqui, comunzinho, né, pessoas comuns aqui, né, e que uma das coisas que Maslow trouxe que é tão bonita é que ele falava, olha, as pessoas que são realizadas, têm um nível, vamos dizer assim, de realização, de maior conexão com o sentido e propósito das suas vidas, e por isso são bem-sucedidas, né? Em geral, tiveram uma experiência culminante, que ele chamava de culminante, justamente para evitar a questão religiosa na época. Mas era uma experiência culminante de conexão com algo maior e de, assim, se sentir parte do todo e sentir que tá tudo certo, que você pertence, que você pode, né? Que você é amado incondicionalmente, amparado incondicionalmente. Esse tipo de experiência às vezes a gente tem junto à natureza, num pôr do sol que a gente observa, é aquele instantezinho mágico assim que, uau, né, que a gente é tocado na nossa alma, né? E ele falava, essas experiências, elas são não só terapêuticas, né, como transformadoras. E a partir dessa visão, Groff vai e estende, né, esse conhecimento e traz a emergência espiritual. Então, assim, é muito importante o que está acontecendo, porque justamente o próprio Groff, em uma entrevista, comentou que um dia a psicologia, todas as psicologias seriam transpessoais. E eu acredito que a gente está chegando, de certa forma, nesse entendimento, quando a gente começa a abraçar essas experiências e esse conhecimento da natureza humana, né, e dos seus potenciais, né, que vão alargar essa cartografia, né, vão trazer, assim, possibilidades maiores, mais amplas, né, que a gente precisa olhar para elas, né? O mundo precisa de sim. novas.
E, obviamente, assim, né, também com tudo isso que a gente está colocando aqui, já chegando um pouquinho para o fim aqui, obviamente com todo cuidado, gente, né? Quando a gente, né, se propõe a olhar, expandir esse olhar, ele está vindo com fundamentos, ele está vindo com embasamento, ele está vindo com experiências vividas de pessoas que passaram por isso Pessoas e ressignificaram do suas parto, experiências, pessoas que estudaram, pessoas que, né, e aí tem sim, né, essa sobreposição que a gente fala, né, Cris, porque são experiências que às vezes elas vêm de uma forma espiritual só, que talvez aí fica até um pouco mais fácil, e essas experiências que elas vêm, sim, com aspectos aí que seriam de uma dissociação, de uma fase aí que a gente pode falar que é um surto né, psicótico, um episódio psicótico, e que de fato ali existe um sofrimento maior de uma quebra, de uma ruptura do ego. isso, Mas a gente coloca isso, é uma morte de um ego, é uma morte de um olhar de si mesmo, de uma visão de eu, para que um outro eu que ainda não está pronto possa vir a nascer, né, a renascer. isso, exatamente. Essa é a visão e essa é a coragem que a gente precisa ter para olhar, porque olhar para aquilo que está, né, indo embora e olhar para aquilo que quer nascer, isso não é fácil, não. Isso requer um esforço, um trabalho amoroso, cuidadoso, mas persistente da pessoa com ela mesma, né? E como a E não gente deixar, né, como a gente está falando, não deixar de vamos, então, que seja, quando as pessoas têm esses sintomas físicos, né, Cris, que a gente sabe que são sinais, que são possíveis sintomas, mas não deixar de fazer uma investigação médica, vamos lá fazer toda uma análise médica, um check-up, vamos realmente aí, o próprio, né, Groff insistia, todos esses exames são importantíssimos, né, que sejam feitos até para saber se não tem, de fato, algo mais fisiológico ou biológico causando essas experiências que Mas, também. veja, nós vivemos num corpo e o corpo se manifesta de uma forma que precisa de cuidados físicos, né? Cuidados que estão aí, né? Que estão já disponíveis, graças a Deus, pela ciência também, né? Que bom que nós vivemos essa possibilidade também, porque eu vejo isso como uma coisa a mais, uma coisa boa, uma coisa ruim. Agora, é essa alquimia, né? De fazer então, entre essa ponte que a gente começou aqui falando, entre ciência, entre o coração e a cabeça, a mente, né? O Isso, né? cérebro, a Ah, ciência e a espiritualidade, essa ponte, essa conexão, né? Que ela seja uma conexão equilibrada, né? Mas precisa coexistir, não, ninguém está contra nada, não existe assim, eu torço para o Grêmio uma ou para o Inter, né? Assim, não é é uma isso. coisa ou outra, isso é uma questão que eu acho que é o paradigma que nós estamos mudando, né? Esse olhar, ou é isso, ou é aquilo, né? Assim, no sentido de que é um olhar integral, é o olhar, né, como aquilo tudo se manifesta, é um olhar e sustentar muitas vezes também, né, Cris? Porque quando a gente também sai desse olhar dual, né, de querer resolver, de querer agir, a gente sai daquele do fazer, né? No sentido aí de um movimento do ser. Então, a gente sai no fazer, do querer ir lá agir, Uhum. dentro aí que seja dessas experiências, desse fenômeno, das situações da vida, e a gente entra naquele lugar de estar com, de ser aquilo, de se abrir para que estados do ser que começam a se manifestar a partir dessas crises, não é, Cris? Isso. Porque tem toda essa sensibilidade e esses, em geral, não só as crises, mas os fenômenos, esses fenômenos, eles estão associados como você falou, a emergência, né, de valores, a emergência de virtudes, que nos ajudam nesse, né? Então, assim, a gente vai se sutilizando e a gente vai indo ao encontro desses valores dentro de nós, que são valores da ética, do respeito, né, do altruísmo, da amorosidade, da compaixão, né? Então, e são coisas que não estão lá em algum lugar, estão aqui dentro de Não. nós, mas a gente vai encontrando, quanto mais a gente vai olhando para dentro e vai abraçando essas experiências. E essas experiências, elas têm esse poder, vamos dizer assim, a gente chama de frutos da experiência, né? De trazer esse para nós, né? Mas a gente precisa estar atento e receptivo a isso, né? Eu Então, acho que é isso aí que também, né, dentro ali do simpósio, que a gente
visitou pouco, mas a gente ainda pode explorar mais, que é esse olhar global, né, Cris? Porque quando a gente olha o mundo, e é difícil, porque quase todas as pessoas que passam por esses processos que nós estamos colocando aqui são pessoas sensíveis, são pessoas que têm um lugarzinho de esponja, que puxam para ela, né, muitas dessas percepções, e aí não dá conta, a caixinha, o sistema não funciona, né? Então, como, né, como que a gente também olha para o mundo que está assim? Então, nós estamos lidando com, né, você vê, com oportunidades, como você trouxe, de abertura, e nós estamos lidando com muitas dificuldades ao mesmo tempo. Então, é como se tivesse essas duas polaridades ali acontecendo com todos nós, né? Sejam questões de vida, com situações que a gente também se vê ali, né, tendo que resolver, tendo que lidar, e não está sendo fácil para ninguém, né? Então, como que também, então, a gente sabe que esse olhar que nós estamos colocando aqui, ele é um olhar pessoal para essas questões, mas que nós estamos sendo testados enquanto humanidade, enquanto uma coletividade, que se emociona num momento de caos, como nós temos visto, quando a gente vê a solidariedade das pessoas se ajudando, esse desejo do melhor de cada um de nós, Isso, né, Cris? Eu acho que é isso que inspira, né? isso que inspira, isso está acontecendo, mas é isso, né? É esse olhar que também a gente precisa, né, voltar esse olhar para esse lado, né? Que não é só o catastrófico, o ruim, o mesquinho, né? Tem esse lado também emergindo, é aquilo que você estava falando, tem algo morrendo e algo nascendo. Até no próprio planeta, né? Até no Talvez. próprio Até planeta. no próprio planeta. Essa é uma sensação, né, que eu acho que não só nossa, eu acho que de muitos profissionais que lidam com saúde mental de forma geral, né, que a gente está chegando num ponto, né, um ponto de exaustão, vamos dizer assim, né, Verdade. e é algo, parece que está prestes a virar, uma chavinha que está, parece que querendo virar, né, e eu acho que é isso, né? A gente olhar então para aquilo que está emergindo a partir de todo esse sofrimento que a gente vem observando e sentindo também, né? Tem algo emergindo aí, tem alguma coisa nova chegando e que talvez seja esse lado, né? Esse lado né? Desse altruísmo, dessa solidariedade, dessa amorosidade. Talvez seja esse lado humano que talvez o IA nunca vá conseguir substituir, né? Eu fico falando assim, acho que no futuro tem alguma coisa que o IA não vai fazer. Eu acredito que, eu não sei se amar plenamente ou ter esse contato espiritual, o IA vai conseguir fazer, né? Mas essa é uma outra live que a gente pode fazer. É verdade, né? Amei, amei. A gente já dá os próximos capítulos. Mas é de fato assim, o regenerar a si mesmo, né? Uhum. Que a gente regenera, é tão bonito quando a gente coloca isso em termos de um meio ambiente, reflorestar, regenerar, mas como é fazer isso com a gente? Não é fácil, não Não, é, né? Porque a gente está sendo testado e vamos continuar sendo testados, né? vamos. Porque, no fundo, é isso que a gente está falando, né? Que valores são esses, que escolhas são essas que a gente pode fazer a partir do momento que a gente acabar essa live, né? A partir do momento que a gente, né, vai deitar a cabeça no travesseiro, e aí eu posso pôr a minha mão no coração, É, e eu posso, né? é, Talvez até terminando a nossa live como a gente tinha pensado, né, Cris? vamos, Vamos pôr a mão no vamos, coração? vamos, Vamos, eu acho que assim a gente vamos. chega e tá bom chegar e dizer, ah, respira com a mão no coração, mais profundamente solta o ar. Ah, chega aí dentro. Veja se você sente o bater desse coração. Respira de novo, solta o ar. Diga esse coração, oi, 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 meu coração, eu tô aqui. Que bom que a gente está aqui juntos. Nós chegamos até aqui. Reconheça as suas conquistas, sejam elas de dificuldades, de sofrimento. Reconheça que você está aqui agora. Isso. Respira mais uma vez fundo. E se
pergunte aí, eu vou cuidar mais de você, eu vou cuidar de mim, cuidar de você, meu coração, com um pouquinho mais de atenção. Eu vou plantar mais o que em mim? Escolha. O que você precisa nesse momento que vai te ajudar? Que plantio é esse que você pode fazer por você mesmo? Só você se conhece mais do que qualquer um. Respira fundo, recebe uma palavra, um pedido, seja qual for o seu plantio, recebe isso, acolhe, respire. Deixa que isso venha da melhor forma, né, Cris? É lindo, porque a gente queria terminar assim e estamos terminando assim. Isso. Muito obrigada, Vilígia. Obrigada a você. Receba tudo que você mais precisa, minha amiga querida. Você também e todos vocês que estão nos assistindo. Então. Estamos assistindo. Obrigada. Obrigada, gente. Até a próxima. Até a próxima.